Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, pessoal, eu vou trazer um indicador para vocês que, cara, tem sido bastante pedido, a galera fala muito e é um conceito que já existe muito tempo lá na gringa e que recentemente foi trago aqui para o Brasil para operar índice, dólar, com regiões de defesa de preço, que é o famoso Smart Money Concept, ou SMC, né, as iniciais, que utiliza uma das características, um dos operacionais, naturalmente, uma das ferramentas que o SMC utiliza, são as regiões de order block, né? As regiões na qual o preço reverte e você tem ali um possível bloqueio de ordens, que são regiões nas quais houveram defesa de posição e aí os players não querem que aquela região seja rompida e, consequentemente, haverá defesa daquela região ali, de forma muito específica, tá? Então, tô trazendo para vocês aqui, vocês já podem ver na tela que tem bastante linha, bastante coisa aqui, né? Muitas regiões, algumas linhas aqui no meio, enfim, eu vou explicar para vocês o que cada uma delas significa. Eu vou explicar para vocês como que é o conceito por trás do qual eu montei esse indicador, tá bom? Se a gente for parar para pensar em SMC, Smart Money Concept e as regiões de Order Block, alguns conceitos que precisam ser entendidos, e eu vou falar isso aqui antes de começar no indicador por si só, tá bom? Regiões de Order Block, isso é no meu entendimento, tá? Eu já ouvi algumas teorias diferentes do que eu vou falar para vocês agora, beleza? Eu já ouvi algumas ideias de order block diferentes da que eu vou falar para vocês. E naturalmente é um conceito muito amplo que é usado por muita gente. Vocês vão ver várias pessoas falando da mesma coisa de forma diferente, tá? O que eu particularmente entendo como order block é o seguinte: a última movimentação de um deslocamento de preço. Então, se o preço está subindo, a última movimentação de alta é o order block. Se o preço está descendo, a última movimentação de baixa é o order block. Então eu tenho aqui o preço subiu, certo? Tive uma última movimentação de alta, tenho então uma região de defesa. Subiu, rompeu essa região, a última movimentação de alta, tenho aqui então uma região de defesa. Preço desceu, última movimentação de baixa, que no caso foi bem no início do dia, eu tenho uma região de defesa. Rompeu essa região, última movimentação de baixa, eu tenho então o início de uma outra defesa aqui da região. Para mim, esse é o conceito que eu entendi de order block. Regiões de defesa com base na última movimentação do preço. Beleza? Tem muito material na gringa falando sobre isso, e se você entende um pouco mais de inglês, até mesmo de espanhol, tem muito material latino também. Eu te recomendo estudar materiais estrangeiros, materiais americanos, que o pessoal fala, muito. Esse conceito é muito amplo lá fora, é muito vasto, muita gente utiliza isso há muito tempo lá fora, tá bom? Então, eu recomendo vocês a estudarem os materiais que são importados, literalmente falando, que eles têm um conteúdo muito mais aprofundado sobre isso. Tá, e os mercados lá são muito mais vastos e amplos, então a gente consegue ter um entendimento muito maior do que de fato é o conceito de Smart Money e de regiões de Order Block, etc e tal. Order Block é só uma pontinha do que é o SMC. A gente tem questões de imbalance, tem questões de change of character, tem questões de rompimento de estrutura, de break of structure. Então são muitas coisas que estão englobadas no conceito de SMC. Esse indicador aqui bem específico é order block, beleza? Tendo dito isso, vamos para o indicador de fato. Só um adendozinho aqui, tá? Se você quiser adquirir esse indicador e todos os outros nossos indicadores, os nossos robôs, nossas estratégias, regras de coloração, tudo que nós temos aqui disponível na RNEC, você paga apenas uma vez e você vai ter à sua disposição todos os nossos robôs, indicadores e setups, todas as atualizações e futuros lançamentos. A gente tem gradiente linear, a gente tem robô de fluxo de preço, estocástico, média móvel, MACD, banda de Bollinger, Keltner, Don't, enfim, a gente tem, são mais de 20 robôs que operam mais de 100 setups de forma totalmente automática, tá? Então, se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo, a todas essas ferramentas, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora lá pro vídeo então, que eu vou mostrar pra vocês como é que monta essa tela aqui. Ó, repara só, pra ter essa tela aqui desse jeito, cara, eu tenho 9 indicadores. Tá bom? Mas é o mesmo indicador adicionado 9 vezes no gráfico. Como eu falei, por causa da questão do preenchimento. Se a gente quer ter esses preenchimentos aqui, o Profit, infelizmente, não tem como eu escolher preenchimento, né, igual é no TrendView, por exemplo, que eu pego do plot tal até o plot tal e coloco um preenchimento. Não tem como fazer isso. Então, no Profit sempre vai ser preenchimento da linha maior até a linha menor.
Tá? Então, para mim ter esse preenchimento bonitinho aqui desse jeito, eu preciso colocar ele várias vezes em várias configurações diferentes. E é justamente isso que eu vou ensinar para vocês aqui, para vocês entenderem como que monta esse indicador, essa tela aqui desse jeito com o nosso indicador. Tenho aqui um layout zerado, tá bom? Vocês podem ver aqui do zero. Deixa eu apagar esse estudo velho aqui, rapaz. Nem sei de onde vem isso aqui, mas beleza. Tá aqui uma tela do zero, beleza? Começando, eu vou adicionar o nosso indicador Order Block SMC, tá? Vou adicionar ele 9 vezes no gráfico, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Seríamos ele 9 vezes no gráfico. Vocês vão ver que quando eu adiciono, ele não tem nada, ele tá zerado. Isso é de propósito, óbvio, porque vocês podem ver aqui que até apareceu algumas mensagens de erro aqui, mas de boa. Adicionado 9 vezes no gráfico e ele tá zerado, ele não tá retornando nenhuma informação, justamente para que seja rápido o carregamento disso. É agora que a gente vai fazer a configuração do indicador. Tá, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês que eu precisei, pessoal, fazer divisões nos order blocks. Por quê? Devido às minhas limitações de programador, as minhas capacidades de programação aqui no Profit e em Delphi, de entender um pouco mais da lógica de forma mais profunda, no pensamento de programação mesmo, mexer com array, com distribuição, com varredura de arrays, com loops e controlados, etc e tal, toda essa questão me deu um certo limite para poder fazer e desenvolver essa estratégia. Esse limite eu consegui romper com ele fazendo o seguinte, dividindo as regiões de block entre diária, semanal e mensal. Então, vocês vão ver aqui que todas as regiões estão limitadas a serem regiões de suporte e resistência diárias, semanais e mensais, tá bom? Inclusive as zonas de equilíbrio também, que o preço ele tende a buscar essas zonas de equilíbrio, que é justamente os 50% do eixo central dos order blocks que foram estabelecidos ali, beleza? Então, aqui nesse indicador, nós vamos trabalhar com regiões diárias, semanais e mensais. Eu estou falando isso para que você possa entender e repetindo, nós vamos trabalhar com regiões de bloqueio de ordem diário, semanal e mensal, tá? Trabalhar dessa forma, além de ter eliminado o problema da minha questão de limitação mesmo de programação, também eliminou o problema que é o seguinte, o preço fez uma máxima lá no, por exemplo, o índice lá no 130 e uma mínima lá no 110, vamos dar um exemplo aqui. Tá? Só que hoje ele está trabalhando no 119, mano. Então, para que eu vou querer ir tendo em tese, em mente, esse conceito de que uma região de order block é a última movimentação de alta e a última movimentação de baixa? Poxa, a última movimentação de alta foi lá no 130 e a última de baixa foi lá no 109. Por que eu vou ter uma região, se eu estou trabalhando no 119, eu vou ter processamento de máquina, vou ter plotagem sendo usada, vou ter um monte de coisa aqui do computador e da plataforma em si, nessas regiões de preço? Não tem necessidade. Então, eu eliminei essa questão de ter regiões de bloqueio de ordem muito fora do preço, limitando elas a ordens diárias, semanais e mensais. Isso resolveu dois problemas numa cajadada só, que é o fato de eu ter que me eliminar regiões que estão muito fora do preço, tá bom? E também a questão da programação, beleza? Desse jeito que tá aqui o indicador, a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Percebam que tem um underline aqui, certo? Esse underline aqui quer dizer que essas três configurações aqui estão debaixo desse primeiro aqui, tá? Então eu tenho o order block diário de suporte, de resistência e de equilíbrio. Se eu vir aqui e marcar como não, todas essas três aqui estão inativadas, elas não servem para nada. Eu posso marcar como sim, que não vai mudar nada no gráfico, no indicador em si, porque essa região aqui está desativada. Isso aqui obviamente é de propósito, porque eu não quero um indicador só retornando um monte de coisa, a gente tem que ter o preenchimento, beleza? Então vamos lá. Eu quero primeiro o order block diário. Eu vou marcar ele como sim. Se eu quiser o semanal, sim e tal. E aí, se eu quiser o diário, eu tenho que marcar o diário como sim, o semanal e mensal como não. Se eu quiser o semanal, eu tenho que marcar o diário como não, o semanal como sim e o mensal como não. Beleza? Então, só para poder entender aqui as marcações, tá bom? Vamos lá. Aqui, esse limite de order block é o seguinte. Muitas vezes, principalmente em gráficos de time frames maiores, porque esse indicador aqui pode ser usado no Black Arrow também, não tem nenhum problema, e eu fiz isso pensando justamente em aplicações nos mercados de Forex também, de ações e tudo mais. O que acontece? Quando você tem um candle muito grande, ele vai plotar uma faixa gigante no gráfico, e eu não quero isso, essa faixa gigantesca lá, verde, eu não quero isso. Eu quero que ele plote uma faixa
não muito grande, mas também não plote uma linha só. Eu quero que ele plote uma faixa ali de região de bloqueio, tá? Justamente isso. Então esse limite de OB é o seguinte: se o candle for maior do que 40 ticks, e isso aqui tá em ticks, tá, pessoal? Não tá em pontos, então você pode usar índice, dólar, ações, forex, em par de moeda, em qualquer coisa que você quiser, tá? Você pode usar isso aqui, tá bom? Se ele for maior que no índice de 200 pontos, eu quero que ele pegue, se for uma região de resistência, de suporte ali, tá? Eu quero que ele pegue a mínima e a abertura, porque o candle fechou para cima, então fechou para cima, mínima e abertura. Se for uma região de resistência, como o candle fechou para baixo, máxima e abertura, beleza? E plote essa região, tá? Não quero que ele plote o range inteiro do candle, quero que ele plote só essa região, tá bom? Espero que tenham entendido essa questão aqui do limite. Aí você pode aumentar, se você colocar 100 aqui, é o tamanho do candle, máxima e mínima, tá bom? O tamanho inteiro, máxima e mínima. Se for 200 pontos, ele vai plotar o candle inteiro. Se for mais do que 200 pontos, ele vai pegar só a mínima e abertura, máxima e abertura e plotar essa região, beleza? Para que não fique aquela faixa gigantesca no gráfico inteiro, tá bom? Então, eu vou deixar aqui como 40, padrão, e você pode mudar da forma que você quiser. Obviamente haverão índices ou forex ou ações que você pode alterar isso aqui, tá? Obviamente, time frame também vai impactar, porque no candle de minuto não é muito normal você ter um candle de 200. Acontece, óbvio, mas no de 60 minutos acontece muito mais de você ter um candle de 200 pontos. É muito maior, né? Tem muito mais movimentação, tá? Então, vamos lá. Order block diário, eu vou marcar como sim. Eu quero primeira região de suporte, vou marcar como sim e todas as outras como não, tá bom? Aqui eu vou marcar um por vez, ó. Então, order block diário, suporte. Suporte é a parte de baixo, tá? Então ela vai estar de verde. Eu vou meter um preenchimentozão monstro aqui, de verde, vou aplicar, dá ok. Perceba que ele vai plotar aqui, ó, as regiões de suporte, tá? E depois eu vou fazer a mesma coisa para resistência, só que resistência naturalmente eu vou pintar de vermelho, tá? Então eu tenho um order block diário, sim, suporte como não e resistência como sim. Preenchimento, aí eu venho aqui, aquele vermelho é um monstro, ele vai plotar as regiões de suporte, as regiões de resistência, perdão, aqui de vermelho, beleza? Ô Rafa, mas e aqui, ó, isso aqui também é um order block. Isso aqui também é um order block, isso aqui também é um, isso aqui também é um. Ok, é válido esse comentário, porém, para economizar espaço de memória, processamento de máquina, minhas limitações como programador, etc e tal, o que eu fiz? Eu identifiquei os movimentos do dia, por isso é um order block diário. A movimentação do dia específico, não a movimentação de um período curto de tempo. Tá? Não em movimentações do meio do dia, mas sim movimentações de um dia inteiro, porque a gente está fazendo day trade e obviamente eu não acredito que seja interessante ter muitas regiões marcadas aqui também, porque cara, não tem sentido você ter um monte de região, senão o gráfico vai ficar todo pintado daqui a pouco, vai ficar tudo verde, tudo vermelho, uma cor sobre a outra. Então eu acredito que não faz muito sentido ter muitas regiões marcadas. Aqui são as regiões importantes mesmo de movimento, tá? Então, olha aqui, esse aqui foi o último movimento de alta do dia. Ele pegou essa região, ó, pensando que esse candle aqui, ele tem mais do que 200 pontos, tá? Ele tem 280, então ele pegou só a máxima e a abertura aqui e plotou essa região. Funcionou muito bem. Vem aqui, ó, pullback, queda, tá? Então, é a última movimentação de alta do dia. Depois, conforme vai tendo movimentações de baixa, natural e obviamente, ele vai renovando as regiões de bloqueio de ordem. Tá aqui, ó. Foi essa região aqui, depois essa, depois essa. E assim sucessivamente. Conforme ele foi rompendo essas regiões e foi deixando mais gatilhos para cima, ó, ele vai marcando as regiões. Estão vendo? E aí ele vai renovando essas regiões até o outro dia. Porque essa região aqui para mim não serve mais para nada. Só no outro dia eu vou ter então aqui a renovação dessas regiões aqui de order block diários, tá? Ó, perceba que aqui a gente teve, se tivesse a continuidade desse movimento aqui, seria talvez interessante, mas nesse caso específico, nesse caso, existem incontáveis dias que não servem para nada. Vai ficar plotando infinitamente linha aqui,
consumindo processamento, consumindo memória, e não é isso que a gente quer, tá? Aqui, ó, foi interessante, mas nesse caso específico foi interessante. Olha aqui, imagina se eu tivesse todas essas regiões aqui pintadas, ia pintar o gráfico inteiro, cara. De verde aqui, ó. Tá vendo? Então não faz muito sentido, pessoal. Por isso que eu falo que essa questão de separar em diário, semanal e mensal resolveu dois problemas. Primeiro, a questão de programação. E segundo, a questão de ter uma quantidade excessiva de plotagens aqui, de consumo de memória, de processamento da plataforma e tudo mais, tá bom? Então, entenderam? A gente já tem aqui o suporte e resistência, tá? Diário. E aí a gente tem a zona de equilíbrio, que é justamente os 50% dessa zona de suporte e resistência dos order blocks diários. O preço tende a buscar o equilíbrio. Ele tende a voltar para sua normalidade, para sua centralidade. Então, essas zonas de equilíbrio são importantes pontos de alvo, de suporte, de resistência, de referência, para que você saiba que o preço tende a buscar elas. Por exemplo, hoje, ele muito provavelmente vai buscar essa zona aqui do dia anterior, que é aqui no 118.450. Percebam que nos outros dias, cara, ele fechou aqui, ó, ele buscou aqui no final, ó, abriu abaixo, mas ele buscou aqui a região, ó, tá vendo? Funciona como fortes pontos de suporte e resistência, até mesmo pontos de equilíbrio do preço. O preço tende a buscar essas regiões de equilíbrio, ó. Buscou aqui. Cara, praticamente todos os dias ele vai buscar. Praticamente todos os dias, ó. Buscou aqui também. E, ele vai buscando praticamente todos os dias essas zonas de equilíbrio do dia anterior, tá bom? Então, se ele não buscar no próprio dia, a do dia anterior ele vai buscar, tá? 99% das vezes. Ele vai buscar essas regiões de equilíbrio de preço. Então é importante você se atentar para essas regiões, elas servem como referências muito importantes, por isso que elas estão aqui no indicador, tá bom? Fizemos o diário, agora bora para o semanal. A ideia é exatamente a mesma. Você vai fazer do mesmo jeitinho que a gente fez para o diário, você vai fazer tanto para o semanal quanto para o mensal. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo enquanto a gente monta, só para não gastar muito tempo. Bom, pessoal, tá aqui, tá montada a nossa telinha, 9 indicadores, justamente por causa do preenchimento, tá? Só reforçando isso. Se você colocar ele uma vez só e não quiser colocar preenchimento, você pode colocar todos eles em um só indicador, tá bom? Não tem nenhum problema. Agora, como eu particularmente acho que fica muito mais bonito visualmente falando, fica muito mais bacana, então essa questão do preenchimento fica muito legal de ter. Tá bom? Então, está aqui nosso indicador de order block. Só uma observação, olha só. Percebam que aqui agora a gente tem uma linha fúcsia e uma linha amarela, tá? As linhas brancas, aqui que estão no centro, são as regiões de equilíbrio do gráfico diário, beleza? As linhas amarelas são as regiões de equilíbrio dos order blocks semanais, beleza? E as linhas fúcsia são do mensal. Tá bom? Obviamente, como eu comentei no começo do vídeo, esse indicador aqui você pode usar em qualquer ativo, em qualquer time frame, tá? Então, muitas vezes, dependendo do time frame que você usar, se for um time frame um pouco maior, cara, não vale a pena você ter o order block diário. Então, você pode tirar e deixar só o semanal e o mensal, tá? Juntamente com as linhas de equilíbrio, com as zonas de equilíbrio deles, tá bom? Então aqui, ó, percebe que a gente tem regiões muito bem traçadas aqui, ó, que o preço vem buscar mesmo essas regiões, tá? Aqui a gente tá vendo o índice, mas, cara, você pode baixar o indicador e pode fazer seus estudos em qualquer outro ativo. E também funciona para o gráfico Renko. Se eu vir aqui colocar no Renko, ó, você vai ver que vai ficar muito top. Também no gráfico Renko, funciona para qualquer time frame que você quiser usar. Lembrando que se você usar um time frame de 60 minutos, o order block diário talvez não fique muito legal, né? Porque vai ter 10 barras no gráfico ali. Então não faz muito sentido você ter o order block diário, mais o semanal e mensal. Mas se você usar no gráfico Renko, pois talvez fica bacana você colocar, né? Tanto em ações quanto em índices aqui, e também no Black Arrow você consegue usar ele para o Forex, para índices internacionais, para ações, para todos os ativos que você quiser
e para qualquer time frame que você quiser. Então esse indicador aqui, você pode usar ele em qualquer ativo, em qualquer time frame, em qualquer uma das 3 plataformas, Vector, Black Arrow e Profit. Beleza? Só lembrando que, como tem a questão do preenchimento e é meio chato montar esse layout, eu vou exportar esse layout aqui e vou deixar na pasta desse indicador, tá? Então lá no Drive a gente tem uma pasta chamada Setups Completos, tá bom? Você entra na pastinha Setups Completos e aí você vai ver lá RNEC, SMC, Order Block. Aí você vai ver lá RNEC, Order Block, SMC, beleza? Esse indicador aqui vai estar dentro da pasta junto com o layout. E aí você importa o layout para sua plataforma e importa o indicador também, tá bom? Não tem segredo, não tem mistério. Para você poder importar o layout, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui no Profit, ó. Vai clicar aqui em Profit, se eu for o Pro, você vai clicar aqui no Profit. Também funciona, tá, pessoal, em qualquer outra plataforma, funciona no Oni. Às vezes o pessoal usa o Rico Trader, o Clear Trader, enfim, XP Trader, funcionam também nelas, tá? Então, só você clicar aqui, você vai vir em importar configurações, beleza? E aí você vai encontrar o arquivo que você vai baixar lá, vai estar escrito lá Layout, RNEC, Order Block, SMC. Você acha ele, vai ser um arquivo PRT aqui. Você vem aqui em Layouts, que ele só vai ter o layout, tá bom? É a única coisa que vai ter. Você vem aqui, ó, em acrescentar, você seleciona aqui esse acrescentar e põe importar, pronto, ele vai importar esse layout, vai abrir uma janelinha aqui embaixo e vai ter esse layout importado para a sua plataforma, beleza? É bem simples, não tem nenhum segredo, o Profit é muito bom em relação a isso, é muito simples de fazer as coisas aqui no Profit, não dá nenhum trabalho, tá bom? E você vai ter toda essa configuração aqui já feita no seu layout, pronto para você poder operar, fazer os seus estudos, fazer as suas análises aqui da forma que você quiser, beleza? A mesma coisa funciona também para o Black Arrow, para o Vector. Só você importar, colocar lá que ele vai rodar direitinho, beleza? Então, meu querido, muito obrigado. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, manda mensagem lá no Telegram. Eu tô demorando um pouco para responder o Telegram, cara, tá com muita mensagem, graças a Deus, eu tô trabalhando bastante, então realmente a gente também tá passando por alguns momentos aqui em casa, enfim. Eu tenho meu trabalho CLT, então eu infelizmente, pessoal, não consigo dar atenção 100% aqui para a RNEC, para o canal, infelizmente. Ainda tô com o meu trabalho, é dele que vem o meu sustento, é dele que vem tudo que eu tenho, graças a Deus, até hoje. Então eu ainda tô firme e forte lá, pretendo ficar por um bom tempo ainda, tá bom? Sou casado, tenho família para sustentar, tenho casa, então não é simples assim, beleza? Preciso do meu emprego, graças a Deus, Deus tem mantido e tem fortalecido a gente lá. Tá? Então, mas pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde eu respondo a todo mundo, tá? Eu sempre mando mensagem, eu sempre respondo. E cara, fica à vontade de me cobrar, de me mandar mensagem, pode me ligar, enfim. Vocês têm o meu contato, tá lá no Telegram, é só me chamar. Vocês falam direto comigo, tá? Não tem ninguém, a RNEC é só eu. Então vocês falam direto comigo mesmo, beleza? É só mandar mensagem lá que o pai tá on, o pai vai... Se eu estiver on, obviamente, eu vou responder a todos e vou... fazer tudo da melhor maneira possível, beleza, meus queridos? Deus abençoe sua vida, eu espero que esse indicador aqui faça diferença para você, que ele talvez traga bastante coisa boa para sua vida. Então eu espero que esse indicador aqui faça diferença para você como todos os nossos outros, beleza? Tamo junto, forte abraço, Deus abençoe sua vida e bora para cima!